Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Nós estamos aqui ministrando essa aula para os alunos do 6º ano do ensino fundamental, ok? E estamos trabalhando sobre esporte e suas classificações, e vamos trabalhar especificamente sobre esportes de invasão, sua história e o início dos esportes de invasão, de onde eles vieram, como eles surgiram, os esportes de invasão que nós temos hoje, né? Como é o processo de construção dos esportes de invasão. Vamos à nossa aula de hoje. Então, na aula de hoje, a origem dos esportes de invasão. Eles tiveram origem em estratégias de caça. Como a gente já viu, as estratégias de caça, né? Estratégia de jogos é aquela que é modificado, né? Aquele que é modificado taticamente para que os principais ações da equipe adversária sejam melhor neutralizadas ou usufruir de algo não tão bom quanto do adversário. Então, é analisar o adversário e observar quais são as suas táticas, quais são as suas armas, quais são as suas forças e quais são os seus pontos fracos. Então, essa é a estratégia de jogo, né? A estratégia de caça não fugia disso, não. Ela também era nessa perspectiva, analisar o animal, analisar quais eram as forças que o animal tinha, quais são as capacidades do animal e quais eram os pontos fracos do animal para poder caçar ele, né, para poder implementar uma ação em equipe que pudesse neutralizar as forças que aquele animal tinha. Então, a estratégia de caça, ela a partir disso, do análise do próprio animal, da investigação, do estudo, da observação do animal, de suas forças, de seus pontos positivos, de seus pontos fracos, e através dessa observação, dessa compreensão, os guerreiros traçavam ação em equipe para neutralizar as capacidades que o animal tinha, ok? Então a gente está vendo aqui uma ação coletiva humana cercando os animais, né? Fazendo um cerco aos animais, então uma estratégia, e essa estratégia está registrada aí nas pedras, tá? Nas pinturas rupestres que datam de vários centenas de anos atrás, mostrando que os seres humanos já criavam essas estratégias de caça. Os relatos dos primórdios da atividade física, né, indicam aí que a atividade física surgiu na pré-história, quando já se percebe uma preocupação pelo físico mais forte, porém não com o intuito da beleza ou exercício, e sim como proteção. Então, era uma forma de proteger-se, era uma forma de preparar o corpo para ele ser forte, mas não visando a beleza para ser bonito. Hoje em dia as pessoas fazem atividade física para ser bonito, mas os nossos primeiros ancestrais, né, nossos antepassados, eles faziam essas atividades com o objetivo de proteção e de fortalecer o corpo para poder sobreviver, né? Então, os esportes de invasão, eles vão ter essa característica de seguir esses princípios estratégicos que já foram criados desde o início da humanidade, né? Eles vão configurar uma nova forma de estratégia, não mais com a realidade da sobrevivência da caça, mas com a realidade do embate entre as equipes adversárias, né? Mas no início, eles procuravam o território da sua presa, tinha uma equipe que ia fazer isso, né? Para poder caçar o animal, traçar uma estratégia para poder caçar o animal, investigar a presa e identificar se a presa era grande, se a presa era pequena. Então, os nossos primeiros homens, né, aí eles buscavam essas estratégias para poder caçar de forma melhor, e aí criou o espírito de equipe, a manobra do trabalho em equipe, as estratégias, tudo tem essa origem aí comum, ok? Mas depois disso, a civilização se desenvolve e surgem as atividades guerreiras, né? A evolução das práticas corporais acontece gradativamente, e a evolução da própria humanidade, sendo interligadas a sistemas políticos, a questão política, a questão social, econômica, científicas da própria sociedade. Então, a sociedade vai se desenvolvendo, as práticas também vão se desenvolvendo, e da prática de caça vai também surgir agora a atividade dos guerreiros,
as civilizações se desenvolvem, constrói a sociedade, constrói a agricultura, constrói a pecuária, como a gente já viu, as grandes civilizações, né? A agricultura e pecuária, e aí as práticas corporais guerreiras surgem, né? Os guerreiros que antes eram caçadores, agora eles vão deixar de ser caçadores para serem o quê? Guerreiros, vão lutar, né? E eles vão levar em si as estratégias antigas que eles tinham de caça e vão criar novas estratégias que são as estratégias de guerra, ok? Então, esses guerreiros, essas civilizações aí, nós podemos também encontrar na América, os mesoamericanos, né? Os mesoamericanos são aqueles povos maias, astecas, incas. Esses povos já tinham algumas práticas interessantes aí. Na floresta tropical, eles extraíam aí o látex de algumas árvores, né? E o principal povo é o Olmecas. Os Olmecas, aliás, o nome Olmeca significa povo da borracha, né? Na fala asteca, povo da borracha. E eles criavam aí juntos, faziam, junto com as oferendas, foram encontrados aí vestígios de que já existia uma bola, né? E essa bola, esse jogo de bola tinha uma conotação espiritual e ritualística. Então existia práticas de esportes ritualísticos ligados à religiosidade nesses povos ameríndios, tá? Existem práticas interessantes, práticas corporais guerreiras e jogos ao mesmo tempo. Então eram jogos e práticas corporais guerreiras. Isso é muito interessante, né? Olha só o que eles faziam. Era um ritual religioso, tinha uma equipe e havia um jogo violento, né? Existia simbolizando uma guerra. Então, uma guerra entre o bem e o mal. E aí, às vezes, não se sabe ao certo, mas no final a equipe que ganhava ou que perdia era sacrificado, eram todos mortos. Então existe aí na América, nos mesoamericanos aqui da América, tal, esses países aí da América Central, né? Aqueles países México, Guatemala, Peru, essas regiões aí, tem essas populações e esses povos. Então foi encontrado aí vestígios arqueológicos que mostram que existia campo de futebol antigos, uso até mesmo da bola de borracha já existia. E aqui nós podemos ver esse arco aqui, a bola era passada aqui por dentro para marcar os pontos, tá? Então os jogadores, eles se vestiam como guerreiros, tá? Existiam várias categorias de guerreiros e eles se vestiam como guerreiros e eles praticavam essas atividades aí. E elas representavam a luta do bem contra o mal, a luta dos astros, o sol, a lua, tal. Tinha uma representação religiosa aí e ao mesmo tempo simbolizava aí, ao mesmo tempo era um jogo, ao mesmo tempo era uma prática guerreira e ao mesmo tempo tinha uma ligação religiosa. É muito interessante aí. A gente consegue ver isso um pouco também entre os gregos, né, quando eles desenvolveram os Jogos Olímpicos. Mas os mesmos americanos também tinham uma prática bem interessante, aí, bem semelhante no sentido de misturar a religiosidade, o esporte e as práticas de luta. E construir um esporte de invasão, porque tinha essa característica de ter o local onde passava a bola, já tinha formação de equipes, que a gente consegue ver nos esportes atuais, né? Então esses esportes atuais eles vão surgir a partir desses esportes antigos, essas práticas corporais antigas que tinham uma conotação religiosa, que tinham uma conotação guerreira, que tinha toda essa estrutura aí construída, bastante interessante, né? Olha só, também tem estratégias de guerra, né? As estratégias de guerra, na literatura, tem um cara, o Sun Tzu, ele foi um escritor que, por volta de 500 anos antes de Cristo, ele vai criar uma obra aí, ele aqui, que é a arte da guerra.
Então, que tem estratégias de guerra. Então, é bastante antigo esse livro. Já tinha aí estratégias de como fazer uma guerra, de como ser vitorioso numa guerra. Então, o ser humano vai aperfeiçoando as estratégias de caça, as estratégias de guerra. E no futuro, todas essas misturas de estratégias vão ser estratégias esportivas, de esportes de invasão, estratégias de jogos, né? Moderna, tá? Então todo tem um caminho único, né? O ser humano vai construindo, a sociedade vai se modificando, se estruturando, se transformando, e as práticas também vão se transformando e as estratégias também. Beleza? Então nós temos aí a história do handball, que é um exemplo de esporte, tá? De um esporte que um exemplo de esporte de invasão. Então ele teve sua origem também, entre 1915 a 1918 na Alemanha. O professor Max Eiser, ele vai misturar o Torball, o Haftball, que já existia na Alemanha, e vai aplicar esse Torball na fábrica dos Siemens, da fábrica que hoje em dia fabrica celular, os celulares Siemens. Na época não era de celular, né? Mas aí outro professor, ele vai observar essas práticas e tal. E em 1919, na Alemanha, o professor Karol Schilling, ele vai modificar as regras, vai observar aquele jogo, tal, vai modificar, criar umas regras e vai dar um novo nome àquela prática que o professor Max Eiser usava, da mistura que ele fez com o Haftball e o Torball, e vai chamar isso de handebol. E o que é o handebol? Tá? É um esporte de invasão, que leva consigo aquelas características de invadir o território para ganhar, né? Na verdade, essa invasão do território onde existia presa, os caçadores invadiam o território da presa para capturar ela. Mas agora a gente vai invadir o território simulando uma guerra entre duas equipes. A gente vê então as estratégias de guerra. E aí os esportes de invasão, eles seguem esse princípio ainda, né? De invadir o território para ganhar, tal. Então o handebol, ele é um esporte de invasão. Como surgiu o handebol moderno? Então ele vai subir do Haftball mais o Torball, que é um esporte de campo. Eles eram praticados, o Haftball e o Torball eram praticados no campo, e no princípio o handebol também era praticado, mas como houve a diminuição dos espaços de campo para a utilização do futebol e tudo mais, não teve muito espaço, então ele foi migrando do campo para a quadra e se tornou um esporte de quadra, tá? O que é o handebol? Então o handebol, na verdade, é a mistura de duas palavras aí, mão mais bola, né? Hand, mão, mais ball, que é bola, misturando vira handball. Handball é um esporte que a gente utiliza as mãos predominantemente. Ele caracteriza como um esporte de invasão, porque as pessoas disputam o território e para marcar os pontos, para fazer os pontos e ganhar, aí fazer a vitória, uma equipe ganhar sobre a outra, utilizando estratégias. E a gente viu que isso surgiu há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, com o desenvolvimento das caçadas, também das atividades guerreiras. Então surgiu aí esses esportes, beleza? Então essa aula termina por aqui, galera. Um forte abraço e até mais.